agora, mas o nome dele ou dela está na lista. Que nesse momento ele pode ter saído para fazer assalto, que nesse momento ele pode ter saído para fazer alguma coisa, mas o nome dele está na lista. Ei, eu quero dizer para ti nesta noite: teve uma briga lá em Coríntio, dizendo aquele que era crente queria largar da esposa, aquela que era crente queria largar do marido, dizendo: olha, eu sou crente, mas o meu marido não é, eu vou largar. Está escrito isso na Bíblia. Outro falava: eu sou crente, mas minha esposa não é, ela não é bom, porque nada queria largar. E o apóstolo Paulo disse: não, permanece com o seu marido, permanece com a sua esposa. Mas por quê? Porque através da sua santidade eles também serão santificados. O que eu quero dizer para você nesta noite: continue orando, porque quem colocou o nome dele na lista foi Jesus Cristo de Nazaré. E se colocou, não tem ninguém que tira. Pode demorar, mas que vai voltar, vai. Ei, será massa, vai voltar. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. 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 A Bíblia diz que Pedro então dormiu. Só que Pedro não sabia. E no versículo 5 diz que na casa de Maria, que era mãe de João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, foi o primeiro evangelho a ser escrito, tinha uma igreja. E eles estavam orando para Deus dar o livramento para Pedro. Amada, a Bíblia diz que foi aproximadamente 500 pessoas que viu Jesus subindo, que viu Jesus vivo durante 40 dias, andou com eles depois da ressurreição. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que foi aproximadamente 120 pessoas só que receberam. Por quê? Sabe, tem uma coisa, irmão, que eu vou explicar acima desse versículo que eu estou dizendo. É quando você fala assim: irmão, eu dou conta de cantar, mas eu quero cantar, eu quero pregar, eu dou conta. Jesus te separa de um lado. O outro disse: pastor, eu não dou conta, eu não sou nada. Jesus te separa do outro lado. Aí você fala assim: não, aquele que disse que dá conta foi aprovado. Sim, foi. Mas Jesus vai aprovar aquele que não dá conta. Sabe por quê? Porque só quem sabe, amado, o peso e a responsabilidade de um chamado, somente quem sabe como dói, amado. Eu já chorei 5 minutos antes de eu pregar a palavra de Deus dentro do banheiro da igreja. Mas quando eu subi 5 aulas a aceitar a Jesus, sabe o que é isso? É o peso da palavra. É você olha o pastor alegre, cantor afinado em cima do tom, bonito hino, mas você não sabe. Quem sabe ele passou a noite inteira orando, chorando na presença de Deus. Olha você sorridente desse jeito, mas ninguém sabe que você já chorou, já chorou. O peso da responsabilidade da palavra, da obra, é só para quem não dá, pensa que não dá conta. Porque você pensa que não dá conta. Irmão, fosse para escolher, por que Jesus escolheu Lázaro? Por que Jesus não escolheu Judas Iscariote? E se fosse colocar o plumo, todos eram renegados, mas ele era o único que passava e falava menos, prestava mais atenção. Mas Jesus foi escolher Saulo de Tarso, que perseguia a igreja. Uma vez eu fui na feira comprar verduras. Eu comprei um tomate, minha mãe ficou brava comigo, pastor, porque eu comprei maduro demais. Não dava para usar aquele, comprei muito mesmo, uma sacolada. Sabe por quê, irmão? Porque eu não sei escolher. Por que for para mim escolher, irmão? Com todo respeito, eu vou escolher o melhor carro, eu vou escolher a melhor casa, eu vou escolher a melhor coisa. Isso é o escolhamento do homem. Mas quando Deus escolhe, ele escolhe o pior. Ele pega o pior. Sabe por quê, irmão? Porque existe a graça. A graça, ela persegue aquele que não gosta. Não, meu Deus. A graça persegue aquele amado que não dá nada. Que nesse momento está lá fora, passa na porta e diz: para que esse povo fica adorando? É a graça que alcança. Se não fosse a graça, você não estava aqui hoje. Aleluia, Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Não, eu estou sentindo algo diferente. Estou sentindo, eu vou terminar, se não termino. Mas quando ele dormiu, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. Sabe por quê, irmão? Porque quando a igreja está em oração, porque minha mãe sempre foi no ciclo de oração. Minha mãe sempre foi. Minha mãe aceitou Jesus no centro de Macumba. Ela saiu de dentro do centro de Macumba e foi para a igreja. Minha mãe bebia uma garrafa de pinga por
dia, fumava 3 carteiras de cigarro. Olhava para a minha mãe, ninguém dava nada para ela, na época ela era nova, eu acho que ela tinha uns 30 anos, pequena. Mas quando ela aceitou Jesus, ela falou assim: meu filho, uma coisa eu quero te falar, não só para mim, como os meus 2 irmãos. Ela falou assim: olha, se você for para pensar de ser crente para não ser, meu filho, você fica no mundo. Ela fala, vem para a igreja para ser crente, aí do céu. Aí para o céu, influenciar muitas pessoas aí também. Porque um dia Deus permitiu que ela pegasse uma tuberculose. Por causa de muito tempo que ela fumou, ela pegou uma tuberculose, foi a vida é morte com HDT. Eu disse, cara, falei, vou lá na minha mãe botar uma palavra para ela de ânimo, né, pastor? Colocar uma roupa na minha irmã, parecia que eu ia para o espaço, tinha nem que respirar direito. Quando eu entrei, ela pensei assim: eu vou falar uma coisa, ela me chamou para o show. Ela olhou para mim e disse: meu filho, Jesus está voltando para mim. E sua vida, como é que está? Corre os pés de Jesus. Irmãos, aquele ali foi um tapa que eu ganhei no rosto. Porque ela estava sentindo dores, mas ela mostrou que estava sorrindo. Porque ela tossia, saía sangue para todo lado. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com ele, pastor. A igreja em vez está em oração por ela. Ela venceu, pensando numa senhora. Na época ela achou que tinha uma simpatia com vara de amora, pastor, para bater. Quem já foi de vara de amora, irmão? Seja sincero. É bom ou não é, irmão? O irmão não quebra. Mesmo no tempo desfiava, pastor, não quebrava. E ela era diferente, ela estava com o óleo ungido. Ela era da Deus e Amor na época, posso ter citado o nome da igreja. Ela usava um óleo ungido, ela levantava a vara para cima, pastor, enchia a mão de óleo e orava. Dizendo: Senhor, abençoa essa vara. Não podia correr. Eu não era da época crente, mas eu acho que eu fui no comecinho do batismo do Espírito Santo, foi daquela vara. Pensa numa vara que era quente, irmão. E ela batia diferente, ela falava assim: olha, tem mais apanhar. Porque você fez isso, você fez aquilo, nós corria. Ela não corria atrás, não, ela falava: você é igual um crente ruim. Uma hora vai ter que voltar para casa. Oh, meu Deus, era a liberação a canção dela para falar. Irmão, assim, quando ela me batia, ela batia de todo mundo, ela falava assim: agora você vai tomar 3 lapadas a mais, porque você morreu. Porque você foi covarde. Ela batia para Jesus. E Deus não usa quem é covarde. Só usa quem tem coragem. Aí você fala assim: mas Gideão não teve coragem, ele ficou com medo. Pedro, irmão, quando Jesus subiu, Pedro explodia com medo. Aí entra a mensagem que eu quero pregar, que eu termino, vou ter fechado aqui, não termino. Pedro tinha medo antes do Espírito Santo. Aí, agora eu entro. Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre Pedro, a primeira mensagem dele foi 5.000. Depois foi 3.000. Sabe o que é isso? Que mostrava a Pedro aquele que tinha medo. Aquele que falava assim: eu não dou conta de fazer isso. Mas depois que ele recebeu a graça, e o Espírito Santo, a Bíblia diz que mostrou ele, João, pregando no lugar, batendo nele, disse: vai embora para casa, não prega mais. Mas no outro lado da rua, ele já estava pregando. Sabe por quê, pastor? É por causa do Espírito Santo de Deus. Eu vou terminar. E quando ele estava lá, de repente apareceu um anjo, pastor, apareceu para ele. Ele pensou até que era um sonho. As cadeias caíram. E os soldados continuaram dormindo. O anjo falou: vem, Pedro. Ele passou, não sei como, mas uma grade de ferro, ele foi transfigurado do outro lado. Ele saiu na porta. Ele só percebeu que não era um sonho quando ele chegou na rua. Sabe o que eu quero dizer para ti nesta noite? Que tem muita coisa, amado, que atrapalha você adorar a Deus. Deus olhou para Abraão, pastor, tem muita menção, mas eu vou terminar. Deus olhou para Abraão e disse: pega sua esposa, sai do meio da tua parentela. O que ele fez? Ele pegou a esposa, mas ele levou consigo Ló. E Ló, a palavra original significa véu. Você pode perceber que tudo dava para trás. Agora, se você ler a Bíblia, pode perceber que tudo dava para trás. Mas depois que eles se separaram, que o véu caiu dos olhos de Abraão, Deus começou a mudar a história dele.
Tem gente que é pegada ainda no passado, se não deu certo no noivado, porque não era de Deus. Se não deu certo aquele namoro, porque não era de Deus. Para quem ficar no passado, quem vive de passado é mal. É o quê? Vamos dizer assim, quem vive de passado é museu. Bola para frente, não deu certo, não deu, mas bola para frente, continua crente, servo de Deus. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que em todas as coisas permanecei firme. O meu esposo desviou, mas fica firme. Os meus filhos saíram, mas permanecem firme. Permanece firme. Aleluia. Aleluia. E quando ele bateu na porta, uma criança, quando a Bíblia fala uma menina de aproximadamente 10, 13 anos de idade, chamada Rod, correu, abriu a porta e viu que era Pedro. Só que naquela época os crentes é igual o crente de hoje. Pastor. A menina falou assim: Pedro está lá fora, amor. Ai, que você é mentirosa, você está mentindo. Está orando, irmão, está orando pelo milagre, não acreditou no milagre. Tem gente que ora, faz campanha. Eu não sei o que é as campanhas aqui, mas nessa Assembleia de Deus é acostumado quinta, sexta-feira. Faz campanhas o mês inteiro, mas não acredita no milagre. Ora a noite inteira, mas não acredita no milagre. Esse dia tinha um telefonema de um rapaz que falou: pastor, já começou a falar em línguas, e falando em línguas e tal, eu estou em cima do monte, já tem 6 meses que eu estou no monte, estou aquele fogo e tal. Eu falei assim: irmão, se eu te passar só uma pergunta, irmão, por favor, eu sou meio sobre o monte, eu não tenho nada contra, mas eu perguntei para ele se é sua esposa. Ele falou: não, irmão, é um mistério que eu tenho com o teu irmão, mas você ficou 6 meses em sua mulher. Eu falei para ele: irmão, depois leva chifre na cabeça. Aí vem falar que foi o demônio. Aí vai ser assim, pastor. O diabo, eu estou configurando. O diabo vai fazer assim, você vai, eu não sou muito de falar a verdade, não. O Satanás falando. Mas dessa vez não foi eu que fui culpado, não. Irmão. Aí ele começou a reclamar para um lado e do outro: irmão, eu não sou contra, eu também faço campanha no monte. Eu moro perto do Monte do Mendanha, lá em Trindade, moro em Trindade, fui dar conta. Mas eu falo uma coisa. Depois leva chifre, não sabe que a mulher me traiu. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Eu sei que eu tenho 42 anos, mas não parece que eu sou mais novo que o meu, né? Sou mais novo que o senhor? Então, tá vendo? O meu é mais novo que eu, irmão. Aí a pessoa sobe pro monte e dá aquele fogo, e fica aquele fogo. Ele pensa que ele é Moisés, irmão. Moisés ficou 40 dias no monte. Mas quando ele desceu de lá, ele desceu com algo diferenciado. O rosto dele brilhava, como se fosse o sol. Amor, até que me prove, ao contrário, vou terminar, pastor, não passa a hora, você não me chama mais para pregar. Até que me prove ao contrário na Bíblia. Até que me prove ao contrário. A Bíblia diz que Deus falava com Adão no final da tarde, audivelmente, igual falou com Moisés. Moisés era pecador. Ele matou um egípcio e enterrou. Fez dois crimes. Matou e ocultou o cadáver. Se fosse um artigo, ele pegava mais de 20 anos de cadeia. Mesmo assim, Deus falou com ele. Ele quis ver a glória de Deus. No momento que o pastor falou, ele replicou. Agora imagina Adão, irmão, que não tinha pecado ainda. Ele estava junto com Deus. Enquanto a Bíblia fala que Deus, depois que ele pecou, Deus colocou nele pele. Muita gente falou que pele de animal. Agora eu tenho 4 Bíblias. Eu já li isso, reli, estudei de novo, fiz curso de teologia, mas eu fiz tudo. Parece eu digo: meu Deus, onde está escrito na Bíblia que é pele de animal? Não é a pele que eu e você tem. Porque Adão estava tão próximo de Deus que ele era como Deus, ele brilhava como se fosse Deus. Porque a luz dele era como Deus, mas tinha uma coisa: quando ele pecou, Deus tirou a glória dele, tirou ele do jardim que estava no Éden, colocou um anjo. Mas o apóstolo Paulo diz que Jesus é o segundo Adão. Sabe o que Jesus, quando ele morreu na cruz, estava dizendo? Ei, Adão fechou a porta, mas eu hoje abro a porta de novo. Só que entrava era o sumo sacerdote. Quando o véu do templo rasgou, ele disse: qualquer um pode entrar. A prostituta, o bêbado, qualquer um pode entrar. Ele devolveu a glória. E hoje o Espírito Santo, segundo o livro de Hebreus, segundo a ordem do Melquisedeque, que Jesus se tornou um sumo sacerdote. E segundo a Bíblia diz que hoje o Espírito Santo habita em tempo, mas habita dentro do homem.
Muita gente fala mal de Marta, pastor, não terminar. Muita gente fala mal de Marta, não de Maria. Tá certo que Maria fez a melhor parte do próprio Jesus, que isso ela fez. Mas tinha uma coisa, pastor. Naquela época não existia o WhatsApp nem celular. De repente apareceu alguém batendo na porta. Quando ela abriu, era Jesus. Falou, meu Deus, a casa está toda bagunçada. Porque ela estava recebendo não era o presidente dos Estados Unidos, nem do Brasil. Não era o pastor, não era eu. Era Jesus. Eu sei que muita gente fala mal, mas eu vou defender ela aqui. Eu te pergunto nessa noite, e vou terminar. Se o seu coração é templo de morada de Jesus, por que ele não entra? Porque tem alguma coisa que ele está sujo. Quem habita em lugar sujo é o diabo. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20 que ele mesmo que a porta esteja aberta, ele bate. Ele não entra, ele não é invasor. O diabo não, ele pode estar fechado, mas se ele achar uma brechinha, ele já entra. Então Jesus está te perguntando, vou terminar, fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé. Jesus manda te perguntar nessa noite.